Hoje estamos aqui com mais uma bugiganga para vocês. Essa aqui que veio direto do AliExpress. Se trata de um VGA Backboard Cooler, ou Backplane, como eu encontrei online este produto aqui. Ele tem por finalidade, pelo menos é o que pretende, o que promete, resfriar placas de vídeo. É um componente externo que você vai conectar na placa de vídeo e vai conseguir refrigerá-la. Pelo menos é o que diz o produto e o anúncio. Então, eu adquiri isso aqui porque eu fiquei muito curioso quando eu vi para ver se realmente funciona, para trazer aqui para o canal. Então primeiro nós vamos abrir, fazer um unboxing aqui com vocês, mostrar o que acompanha, tudo certinho, e depois a gente vai descobrir se realmente ele funciona, para que ele funciona e em que ele funciona, tá? Porque o que acontece? A princípio ele não diz modelos específicos de placa de vídeo onde ele vai funcionar e refrigerar bem, porém a gente percebe que aqui pela foto, talvez ele não seja tão universal assim, né? Eles não dizem que é universal, mas também não dizem quais modelos específicos. Aí a gente vai abrir, verificar e ver para quais modelos serve. Então, gente, seguindo aqui na bancada, vamos abrir o VGA Backboard Cooler. Essa aqui é a caixinha, né? Como eu recebi. É óbvio, ele veio embaladinho, veio cortado do AliExpress. Então aqui tem as informações, ó. O modelo do produto, o material é alumínio, as dimensões e o barulho, tá? Vamos lá. Aqui em primeiras impressões, opa, deixar a caixa aqui. Não, mas tem alguma coisa. Ah, aqui acompanha um thermalpad, ó. Isso mesmo. Parece fininho. Ele vem com alguns enforca-gato, eu não sei para que serve, já vamos descobrir. Mas acredito que seja para fixar, né? Já que, querendo ou não, isso é algo externo, né? Não é algo que a placa de vídeo tenha sido feita para isso, né? Para encaixar um cooler externo dessa forma, então ele vem esse enforca-gato aqui para a gente fixar. E também essas borrachinhas, ó. Ao invés de colocar o enforca-gato, talvez coloque isso. Cara, isso aqui não faz sentido, mas tudo bem. Então vamos continuar. À primeira vista parece bem premium. Bem bonito mesmo. Bem forte, a pintura bem acabadinha. O conector PWM de 4 pinos. Um acabamento bem legal mesmo. E 2 fãs, né, gente? São fãs bem pequenos, vocês podem ver pelo tamanho da minha mão. Vamos pesar aqui. Meu Deus, 280 gramas, gente. Pesadinho, tá? É isso aí, 280 gramas. Ver se o thermalpad é do tamanho exato também. Ele é bem fininho. Fazia um tempo que eu não usava esse meu paquímetro. Eu acabei removendo a bateria dele. Ele é digital, para não vazar. E esqueci onde eu coloquei a bateria. Mas aqui nós temos mais ou menos 1 milímetro. É isso? 1,5 milímetro, vamos ver o que é isso aqui. Meio milímetro? É isso aí, meio milímetro. Agora vamos ver aqui se é do tamanho correto. Vamos lá. Aqui, ó, certinho. Exatamente. Então, gente, estamos aqui na frente da máquina, né, onde a gente vai fazer esse teste. Onde vamos instalar esse backplane ou backboard. Esta placa de vídeo aqui é 3090, este computador com uma 3090 e um Ryzen 5 5600. Nós vamos fazer nas mesmas condições de pressão e temperatura, onde aqui os contadores estão zerados, e a gente vai colocar em 8K o teste no Superposition e DirectX para a gente deixar esse teste dedicado sempre na placa de vídeo, né, para fazer esse estresse na placa de vídeo somente. Eu vou abrir aqui para vocês o Fan Control para mostrar que todas as fãs
PWM dessa máquina estão sendo controladas por esse software. E mostrar para vocês que tanto o antes e o depois vão estar exatamente o mesmo. A máquina em termos de configuração e tudo. E além disso eu vou abrir aqui também, que eu quero mostrar que aqui no MSI não vai haver configuração de overclock ou undervolt. Assim a gente consegue ter o mesmo ambiente de teste, no antes e no depois. Ok? Vou minimizar tudo aqui. E vamos dar play no Superposition. Vou zerar aqui porque porque nós queremos ver os dados das máximas, certo? Temos aqui a temperatura de GPU, a das memórias na verdade, e do hotspot, ponto mais quente. Então, vamos girar aqui o teste. Provavelmente vocês vão ver o teste mais acelerado, porque o resultado é que nos importa, em termos de temperatura. Pronto, gente, como vocês podem ver aí, tivemos uma pontuação de 7.033, o que não é importante para nós agora, né? Só porque a gente já fez o teste aqui. O que importa realmente é esses valores de máximo em termos de GPU, 65,7, das memórias 82 graus, obtivemos a máxima de 82, muito frio, e o hotspot, ponto mais quente, está 78,6, certo? Vamos deixar essas três temperaturas aqui em standby. Nós vamos desligar todo o maquinário, vamos instalar o backboard ou backplane aqui na 3090, vamos botar de volta aqui no computador e vamos para o segundo teste, né? Bora lá. Fazer a instalação nessa 3090, eu até tenho outra placa, mas vamos fazer nessa aqui e depois eu explico para vocês o porquê. Gente, aqui eu resolvi acelerar também a instalação porque eu demorei um pouquinho, tá? Eu fiz a higienização tanto da placa de vídeo quanto do backplane com álcool isopropílico pra gente, né, aumentar ali a aderência do thermal pad, não deixar com que poeira ou sujeira impeça essa transmissão de calor. Eu admito que eu tive grandes dificuldades de remover o plástico ali do thermal pad, que veio junto com esse backplane, né, pra gente fazer essa instalação, porque esse thermal pad ele é muito fino e ele cola muito, ele é muito grudento, então ficou muito difícil. Ele cola de um jeito nesse protetor que quando eu fui remover ele começou a se alargar de tão fino, né, meio milímetro, e isso tava me prejudicando bastante na hora de fazer essa remoção, essa instalação, remoção do plástico, né, para colocar no backplane e na placa de vídeo. Muito difícil mesmo, tá, gente? Apanhei bastante. Então vamos acelerar essa parte aí também. E bora lá. Bom, quando esse thermal pad se alargou, ele acabou criando ali uma sobra que não tinha antes, porque vocês viram que era do tamanho exato. Porém, quando eu comecei a remover, ele acabou alargando, ou seja, afinando. É bem complicado. Eu tive que cortar essa sobra, realmente bem difícil. Feita a instalação, gente, eu coloquei, né, os enforca-gatos e esse foi o resultado, assim que ficou. Pronto, gente, estamos de volta aqui, agora com a 3090 com o backplane, certo? E vamos mostrar para vocês aqui que nós vamos fazer o mesmo teste em 8K, para a gente estressar somente a placa de vídeo em seu máximo. Aqui nós vamos zerar os contadores. Vamos mostrar que as curvas de fan são as mesmas, porém agora o backplane está on, ligado, certo? E aqui o MSI também zerado, ó, sem undervolt e sem overclock. Perfeito? Vamos começar, zerar aqui de novo. E da mesma forma vocês vão ver aí o teste acelerado.
Pronto, gente, finalizado o teste. Agora nós temos uma nota final de 7045, tá? Um pouquinho superior, né? A 7033. Mas como eu falei, esse não é o foco. O nosso foco aqui é a temperatura máxima, tanto da GPU quanto das memórias e do hotspot, certo? Vamos fazer agora uma tabela comparativa e as conclusões finais, obviamente. Vocês viram eu abrindo o produto, instalando e rapidinho aí os testes, como eles foram realizados. O que acontece? A primeira sinalização é que este produto, como eu havia pensado, não é universal. Eu vou dizer por quê, tá? Aquele na minha mão. Ele tem um design, você compra ele, apesar de não dizer ali no anúncio que ele foi feito para determinados modelos, ele não foi feito para toda e qualquer placa de vídeo. Eu vou dizer o porquê. Aqui nós temos uma 4070 Super da MSI, a Ventus. Vocês podem ver que esta placa de vídeo, ela tem um backplate que não é de metal e pelo modelo dela, a 4070 Super, ela não tem memórias. Ela não tem memórias que ficam a parte de trás do PCB. As memórias são sempre na parte de cima ali, ó, ao lado do chip gráfico. Tanto que vocês podem ver aqui que tem os thermal pads em cima das memórias, certo? E em cima não há nada, só os componentes. O que você vai ver em cima é que tem uma abertura para ventilação. E essa abertura aqui é onde fica, aqui embaixo é onde está o chip gráfico. Aí ele faz essa ventilação. Ou seja, não teria por que eu pegar este produto e conectar aqui nesta placa de vídeo, porque ao invés de eu estar dissipando o calor, eu vou estar esquentando ela mais ainda. Não faz sentido, ela tem que ficar aberta aqui para respirar. Se eu colocar um produto aqui, eu não estou fazendo contato com nada que faça aqui a transferência de calor para esse thermal pad, tá? Esse thermal pad que acompanha. Então, por isso, essa placa vai se tornar mais quente. Vocês podem ver aqui, ó, mais ventilação. Na verdade, ele é mais um acabamento do que algo para realmente transferir calor e resfriar a placa. Então, já não foi feito para esta placa aqui e diversas outras que se assemelham. Por isso, ela não foi cogitada e eu instalei na 3090, que vocês viram ali, tá? Eu instalei nessa 3090 aqui, ó. Vocês já conseguem visualizar que o backplate é de metal, tá? Mesmo tendo um respirador aqui, ó, tem uma ventilação passiva aqui, onde é para sair o ar, certo? Mas nós temos todo esse backplate de metal aqui livre. E aqui nós podemos notar que no backplate há memórias. Tanto que você vê o thermal pad encostando no backplate e encostando na memória. Então, por este motivo, esta placa foi a escolhida para instalação e teste. E aqui vocês conseguem notar que é nessa região onde está o chip gráfico que este backplate tem que ficar também. Então, gente, realizados os testes aqui no backplane ou backboard, né, do AliExpress, vamos às conclusões. Como vocês viram, isso aqui não é um produto universal, que não serve em qualquer placa de vídeo, né? Pelos motivos que vocês já notaram aí, né? Os resultados aí, vocês podem ver na tela, que a gente obteve queda de temperatura sim. Em relação à VRAM, antes, sem a instalação do backboard, 82 graus a máxima. E com o backboard, 76 graus, ou seja, uma diferença de 6 graus. Isso parece bastante, mas eu já vou explicar para vocês qual é o resultado disso. Em relação ao FPS ali, eu vou trazer esses dados em relação ao teste, que é um teste sintético, tá? Superposition. Antes do backboard, 52.60, né, em relação ao FPS médio, e com o backboard 52.69. É basicamente igual, não mudou. Vamos considerar FPS médio e consumo iguais, não teve diferença. O que realmente nós tivemos diferença aqui não foi nem na temperatura geral da GPU, nem no hotspot, e sim na temperatura máxima da VRAM, que nós tivemos uma queda de 6 graus nesse cenário aqui que eu vou contar para vocês. Como vocês viram aí, os testes foram realizados sobre mesmas configurações aí de temperatura e pressão. Porém, eu preciso dizer para vocês que essa 3090, ela recentemente foi aberta e foi trocada tanto a pasta térmica por uma pasta de qualidade e alto desempenho, que é a Husky Evo da Snowdog, e nas memórias nós temos massa polar da Snowdog. Então, por esse motivo, tá, vocês não podem se basear nesses 6 graus, porque nós temos um cenário onde nós temos um produto aqui trocando, um produto de alta qualidade, alta condutividade, fazendo essa transferência de calor, ou seja, ele resfriou o backplate e já está puxando ali o calor do thermal pad. Se você estiver com um thermal pad velho, antigo, de qualquer jeito, você vai ter que abrir, porque talvez a diferença seja de
da metade, de 6 cai para 3 ou para 2 ou talvez nenhuma, dependendo da situação. Porque este produto aqui não vai fazer milagre. Você precisa ter a massa polar ou o thermal pad original transferindo esse calor para o backplate, para que esse backplate seja esfriado pelo backboard ou backplane, né, que nós instalamos e realizamos estes testes, né. Então, para ele resfriar a memória precisa estar trocando calor ali, enviando esse calor para o backplate da GPU mesmo, tá? Fiquem atentos a isso, né? O cenário que nós temos é uma placa de vídeo bem refrigerada, né? Sem esse material externo. Então, fiquem cientes disso. Os outros fatores, tá? Por exemplo, o preço. Como vocês estão vendo aí, esse preço já é com os impostos e com frete. Não é um valor baixo, tá, gente? Comparado, obviamente, a uma placa high-end, tipo uma 3090, também não é um valor muito exacerbado. Mas agora a gente vai ver as outras situações e vocês podem chegar a essas conclusões aí. O ruído fica muito alto, eu não consegui gravar ali o ruído por causa do filtro de ruído do microfone, mas o ruído desse backplate em 100% é altíssimo. Se você usa o computador sem fones de ouvido ou sem headset, vai atrapalhar com certeza, tá? É bem chato esse ruído. O peso adicionado, gente, isso é importantíssimo. Vocês vão ver aí na tela que o peso só deste produto aqui é 280 gramas. A minha placa de vídeo tá com 1,3 kg, se não me engano, 1,3 kg e alguma coisa aí. Ou seja, essa placa de vídeo vai para 1 kg, mais de 1,5 kg. Certo? Isso realmente pode danificar com o tempo. A partir disso já é obrigatório você ter o suporte de placa de vídeo. Isso é certo. Obrigatório, não é mais facultativo. Quase 300 gramas fazendo mais força no conector PCI da placa-mãe e na PCB da GPU podem vir a causar problemas futuros, tá? Porque a fabricante faz um produto, faz a estrutura e mesmo assim com essa estrutura já pode ter esse empenamento, né? Conectado sem o suporte. Imagina você adicionando que a fabricante nem pensou em você colocar um peso de quase 300 gramas sobre a placa de vídeo delas, tá? Então fiquem atentos a isso. O thermal pad que acompanha é de péssima qualidade, vocês podem ver aqui que ele já tá todo danificado, ó, cheio de bolhas. Ele é muito fino, ele é muito molengo, não é de alta condutividade, creio eu. Ele é de baixa qualidade, tá? É o que acompanha com o produto. Em relação à dependência do setup, é altíssima. O que significa? Vocês viram que para alcançar esses 6 graus, a placa de vídeo tem que estar nessas condições, e eu estou usando o Fan Control, que é um software que, se vocês quiserem, que eu ensine vocês a usá-lo, tá? Um software muito bom, de extrema eficiência, tá? É um software que ele usa sensores do HW-Info64, e isso é interessantíssimo, porque são sensores que a BIOS não tem. Então, ele consegue pegar esses sensores do HW e conseguir trabalhar melhor. Por exemplo, a gente consegue pegar um fan PWM e trabalhar conforme o hotspot ou a temperatura das memórias da GPU, o que na BIOS a gente não consegue colocar a velocidade do fan conforme essas temperaturas, porque não existem esses sensores ali dentro da BIOS, tá? Se vocês quiserem aprender sobre este software, dependendo da quantidade de comentários que tem aí pedindo aí, é só comentar, deixar o like nesse comentário ou comentar mais vezes, pedindo que eu mostre para vocês como configurar e usar o Fan Control no seu computador. A compatibilidade, como vocês viram, é limitadíssima, né? E a estética, olhem aí, a estética depois de instalado é horrorosa. Tudo bem que eu tenho esse suporte aí que eu vou trocar futuramente, tá bem feio, mas gente, não tem condições, fica um enforca-gato ali pra quando você transportar não cair, não danificar, é bem feio mesmo, esteticamente é horrível, pra quem se importa com isso é bem feio. Em relação à confecção, né, do produto também, né, gente, como eu falei pra vocês, ele faz bastante ruído em 100%, creio eu que ele poderia ser mais eficiente se eles removessem essas duas fãs pequenas e botassem uma maior, porque daí a gente teria um fluxo de ar maior e um ruído menor, então a eficiência seria bem maior, tá? Porque esses dois fãs assim, dessa forma, tudo bem que esteticamente talvez para eles fique mais bonitinho, né? E dissipe mais o calor para resfriar, mas se tivesse um central, creio eu que seria mais eficiente. O material é alumínio e o thermal pad eu já falei sobre, tá? O conector é PWM, o que ajuda bastante. Meu veredito é que vale a pena para você que quer se aventurar, né, e conhecer esse produto, é um entusiasta e ver se realmente vale a pena, fazer diversos testes. Mas para você que tem uma placa de vídeo que está extremamente quente, você precisa abrir ela, creio eu que talvez não vá resolver os seus problemas. Você precisa fazer manutenção nela antes. E quem chega muitas vezes numa temperatura bem baixa da GPU, só trocando pasta térmica e thermal pad, trocando por massa polar ou thermal put, acredito eu que isso seja bem desnecessário também se você já alcançou temperaturas baixas
porque as chances de você acabar com a vida útil da sua placa de vídeo por adicionar este peso aqui também é bem alta, né, gente? Então, minha conclusão é que não é para todo mundo, não vale a pena para todo mundo. Eu mesmo testei, vou deixar aqui de canto, não vou deixar na placa de vídeo, não vou deixar na minha 3090 e nem em outra placa de vídeo, e vou provavelmente engavetar para futuramente ver se eu substituo e faço talvez outros vídeos, se vocês quiserem, trocando esse thermal pad e tentando testar de outras formas ou em outras placas, certo? Essas foram as conclusões, espero que tenham gostado do vídeo, e se tiverem qualquer dúvida em relação a esse produto, deixem nos comentários, eu vou responder o mais rápido possível. Se quiserem ver esse produto novamente, esse backplane no canal, deixem nos comentários também. E se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, esse vídeo foi muito difícil de fazer, espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima. Valeu!